Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo e poderoso é o Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Estamos aqui para mais um Almoçando a Palavra, nesta tarde. Nós estamos falando esses dias sobre batalha espiritual. E hoje nós vamos falar em Marcos capítulo 5, um tema muito comum em nossas aulas de batalha espiritual. Marcos capítulo 5, onde falamos sobre o Gadareno. Marcos capítulo 5, a paz do Senhor, missionária Chélia, paz do Senhor, irmã Ana Cláudia. Marcos capítulo 5, vamos lá. E chegaram a outra margem do mar, província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: Qual é o teu nome? E respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando o monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E logo Jesus permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Amém? Paz, seu irmão Elaine, paz, seu irmão Elmo. Hoje nós vamos falar um pouco aqui. Missão em Gadara é o tema da aula de hoje. É uma missão que Jesus fez em Gadara. O livro de Marcos foi escrito por Marcos, João Marcos, que era um jovem na época de Jesus. Era um jovem. No próprio livro de Marcos fala de um jovem que saiu nu durante a prisão de Cristo. Ele saiu nu. Então aparece Marcos algumas vezes nos evangelhos e também no livro de Atos. 3 coisas sobre ele é interessante nós observar. A primeira coisa ele provavelmente é aquele jovem que estava coberto com lençol. Quando Jesus foi preso e tirando-lhe o lençol, ele fugiu. Outra coisa sobre Marcos interessante é que a casa em Atos 12, aonde a igreja se reunia quando Pedro estava preso, era a casa de Maria, mãe de João Marcos, que é o mesmo. Ele tinha 2 nomes, João e Marcos. Então, a casa em que eles reuniam para orar era a casa de Marcos. Terceira coisa que eu aprendo desse Marcos é que em Atos 13 ele também fez uma viagem missionária com o apóstolo
Paulo e Barnabé, e no meio da viagem ele voltou para trás porque ele viu que a obra missionária ela é espinhosa, ela é espinhenta. A obra missionária ela é difícil. Você tem que ter muita graça de Deus, tem que ter chamada, tem que ter renúncia, muita renúncia, para que você possa se aventurar em uma obra missionária. E esse João Marcos, ele não suportou essa primeira viagem, ele não suportou e ele voltou atrás. E é como a história de Gideão, medroso e covarde volta. E ele não suportou a pressão do chamado e da vocação. E ele voltou. Mas depois, Marcos, ele aprendeu com Pedro, e ele aprendeu com Paulo e com Barnabé. Então, Marcos, ele é um jovem que ele teve muitos ensinamentos. Ele teve com Jesus, provavelmente ainda criança. Ele teve com Pedro, ele teve com Paulo, ele teve com Barnabé. Então, ele teve vários tutores. E, por fim, o Evangelho de Marcos também é conhecido o Evangelho de Pedro, porque Pedro ditou o Evangelho a Marcos para que Marcos escrevesse. O Evangelho de João Marcos foi ditado pelo apóstolo Pedro. Então, o Evangelho de Marcos também pode ser chamado o Evangelho de Pedro, tá? O Senhor, ele tem tocado em meu coração para que eu faça uma breve introdução dos livros a qual eu for trazer a mensagem ou o ensinamento, para que eu possa localizar os irmãos. A maioria dos irmãos já são bem entendidos na palavra, bem direcionados, mas às vezes aparecem irmãos que não estão bem situados, e é importante que nós venhamos situá-los na palavra. Então, por isso, não sempre, mas de vez em quando nós vamos começar a nossa aula dando assim uma breve introdução acerca do livro e também do autor daquele livro, tá? Então esse é Marcos, a qual nós falamos nesta hora. João Marcos, ele é aquele que escreveu o seu evangelho ditado por Pedro. E o interessante é que ele fugiu de uma viagem missionária por causa do grande embate, da grande batalha e do grande desafio que é você se enveredar em caminhos que você nunca andou e em uma dimensão que você nunca andou. Porque Paulo e Barnabé, eles estão em uma dimensão espiritual bem mais elevada do que o jovem Marcos. E ele não consegue alcançar no nível espiritual a revelação, a visão e a confiança e a fé de que esta obra, no final, vai ser uma obra próspera e abençoada. Então, ele não vai conseguir seguir a visão daqueles outros. E o interessante é que ele vai narrar uma das histórias de batalha espiritual. Ele que uma vez fugiu da batalha espiritual, presta atenção nisso aqui. Ele que uma vez fugiu da batalha espiritual, ele vai ser dos evangelistas o que mais vai falar sobre batalha espiritual. Talvez ao voltar daquela viagem, o Marcos, o jovem Marcos, talvez ele tenha passado por um período de angústia, uma pequena depressão por ter falhado naquela missão a qual ele foi.
Está lá em Atos capítulo 13, versículo 13, quando ele volta da viagem missionária. Então, talvez ele vai estudar mais sobre a batalha espiritual, talvez ele vai se aprofundar mais. Você vai ver que Marcos é um livro de pequenos, de poucos capítulos, apenas 15 de todos os evangelistas. O evangelho de Marcos é o evangelho mais curto, porém, o evangelho de Marcos é um evangelho que vai mostrar Jesus em ação. As palavras e logo Jesus então, passando outra vez, chegaram, saíram, partindo. Então essas palavras, elas são corriqueiras em seu evangelho, porque Marcos, ele vai se dedicar, priorizar, a mostrar os momentos de batalha espiritual que Jesus travou. No capítulo 1, 2, 3, 4, 5... praticamente todos os capítulos de Marcos, você vai ver Jesus em uma batalha espiritual. E aqui no capítulo 5, ele vai mostrar uma das batalhas mais gloriosas que Jesus enfrentou. A paz do Senhor, irmã Rosane. E Jesus está indo para Gadara. Já no final do capítulo 4, Jesus e os seus discípulos são acometidos de uma grande tempestade. Ele estava na polpa do barco, ele estava dormindo e os seus discípulos guiando aquele barco, e Jesus então, de repente, sobre aquele barco veio uma grande tempestade. Aleluia! Quando nós vamos lendo, nós vamos entender que demônios estavam por trás daquele vento e daquelas ondas que cresciam. Porque há demônios, como eu já falei em outras aulas, assim como há anjos, a paz do Senhor, irmã Gessilene, assim como há anjos, há demônios que trabalham em regiões específicas e em causas específicas. Há os anjos e demônios de fogo, há também os anjos e demônios da água, há também os anjos e demônios do vento, há os anjos e demônios da terra. Então, em cada um desses chamados por nós de elementos da natureza, há anjos e demônios que atuam. Lembra? Há anjo do fogo, há anjo do fogo, há anjo da água, anjo do vento e anjo da terra. Há demônios do fogo, há demônios da água, há demônios do vento e há demônios na terra, assim como há o anjo das águas. Lá em Apocalipse capítulo 14, você vai ver que o anjo das águas, há o anjo do fogo e há o anjo do vento. A Bíblia vai dizer que Deus faz dos seus mensageiros, que são os anjos, labaredas de fogo e também vento. Então, esses demônios que atuam no vento, eles se aliaram com os demônios que atuam na água, e eles então tentaram impedir que Jesus chegasse do outro lado, porque aquele território lá em Gadara era um território dominado por demônios, e muitos demônios eles atuavam, era um quartel-general de Satanás naquela região, Gadara. Você vai ver que em um homem só havia 6.000 demônios. Em um homem só havia 6.000 demônios. Por aí você pode perceber o tamanho da autoridade que esses demônios possuía sobre aquele lugar. Aleluia! Em um homem só havia uma legião. Então o diabo, ele guardava aquele território com unhas e dentes. Ele guardava com força. Ele mandava e dominava naquele território. A paz do Senhor, missionária Alice. Então, Jesus agora, ele vai para Gadara, para libertar aquele homem e trazer, aleluia, o reino de Deus
para aquele lugar, para tirar, aleluia, as almas cativas das mãos do valente e trazer para a mão dos mais valentes, para arrancar as vidas das trevas e trazer para o reino da luz. Aquele lugar era um lugar pesado, era um lugar, aleluia, muito pesado, era um lugar onde o maligno minava, aonde o maligno dominava, aonde o maligno detinha autoridade. É para lá que Jesus vai levar a luz, na região da sombra da morte, na região das trevas. Então Jesus está indo para salvar aquele gadareno. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre ele. Deixa eu falar um pouco sobre esta caminhada. Os demônios do vento se unem aos demônios da água para afundar o barco que Jesus estava, para que Jesus não chegue do outro lado e liberte um pobre endemoniado, uma pobre criatura que para a sociedade nada servia, pelo contrário, trazia medo, gerava pavor, gerava medo para aquela região. As pessoas detinham medo dele, aleluia, e Jesus então está indo para libertá-lo. Os demônios então começam a soprar com o seu vento e com a água que vai entrando no barco, aleluia, aleluia. A irmã entendeu que nós estamos passando por uma batalha espiritual. Toda live de batalha espiritual tem batalha espiritual. Às vezes a gente trava, às vezes o inimigo ele quer impedir que a palavra chegue, então a gente tem que lutar. Irmãos que estão do outro lado, pode estar em intercessão, porque é uma batalha espiritual. Então a gente tem que entender isso. A gente estamos em uma batalha. Isso aqui não é só uma live para você ouvir, aprender e guardar e não praticar. Não, isso aqui é uma batalha espiritual. Assim como os principados e potestades queriam impedir que o barco de Jesus chegasse do outro lado, às vezes os principados também, eles querem impedir que esta mensagem chegue também do outro lado, porque pode ser que alguma alma aflita, presa, angustiada, do outro lado, que precisa desta palavra, que precisa ter as tuas cadeias espirituais sendo quebradas. Então, ele vem para impedir que o barco chegue. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda ação maligna para que esta palavra não chegue, para que Cristo não chegue até alguém que está em cadeias espirituais, preso em sistemas espirituais, preso em vício. Aleluia! Deus quebra essa sentença e Deus dá vitória. Aleluia! É por isso que Satanás ele vai tentar impedir a chegada de Jesus e o seu discípulo em Gadara, porque ele sabe que se Jesus chega, o milagre acontece. Ele sabe que se Jesus chega, a vitória é garantida. Ele sabe que se Jesus chega, aleluia, haverá libertação na vida daquele homem, aleluia, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Então, pastor, como o senhor vai dizer para nós que aqueles demônios, aquele vento, aquelas águas, aquela tempestade é proveniente de demônios? O simples fato de Jesus levantar e dizer e repreender o vento e repreender a água, o simples fato dele repreender quer dizer, denota-se que
aquele vento e aquela tempestade provém do mal, provém do diabo, do inimigo, porque Jesus não repreende aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus não pode ser repreendido. Então, se ele repreende, é porque, aleluia, demônios estão agindo naquele lugar, aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer que o diabo tentou, aleluia, sucumbir o barco porque ele estava saindo para exercer uma batalha espiritual. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Juliana, a paz do Senhor, irmã Divani. Então, ele vai sofrer no barco porque ele está indo fazer uma obra de libertação. Isso chama retaliação. Isso se chama retaliação. Você já ouviu falar essa palavra? Retaliação. Ele está indo para quê? Para resolver um problema de alguém que está muito escravizado por Satanás. Ele está indo resolver o problema de alguém que está verdadeiramente precisando de um milagre na sua vida, uma libertação na sua alma. Alguém que está precisando, aleluia, de alguém que solucione o seu problema. Ele está indo para ser bênção na vida do gadareno, luz nas trevas do gadareno, alegria na angústia do gadareno. Então o diabo, ele não vai deixar barato. Ele vai lutar contra ele, contra o seu barco, porque ele está fazendo a obra de Deus. Então, irmão, quando nós nos enveredamos, nós vamos com unhas e dentes, mergulhamos no chamado de libertação. O inimigo, ele vai lutar com as suas forças para abortar o propósito de Deus na nossa vida. Ele vai com unhas e dentes tentar impedir que o barco chegue, impedir que a obra seja consumada, impedir que os demônios vão embora, impedir que as almas sejam libertas. Ele vai atravessar o caminho, mas ele vai perder, porque Jesus tem autoridade sobre ele. Aleluia! Ele não vai deixar barato, mas ele não vai vencer. Aleluia! No final, Jesus é vitorioso. Outra retaliação que a Bíblia vai dizer é Paulo e Silas, quando eles expulsam o demônio de uma jovem adivinha em Filipos, Atos 16. Eles expulsam o demônio, eles então vão ter uma retaliação. Os demônios vão entrar nos magistrados, no povo da cidade, e eles então vão prender os servos de Deus, porque eles fizeram uma obra de libertação naquela cidade. Isso é retaliação. Eles foram presos, perseguidos, porque libertaram. Olha aí que interessante. Eles foram presos porque libertaram uma alma. Mas isso é retaliação. Mas olha o final dessa retaliação. Perto da meia-noite, eles oravam, cantavam hinos a Deus, e então, eles viram as portas das prisões se abrirem. O carcereiro, ele pega a sua espada e vai se matar, porque ele pensou que os presos tinham fugido. E Paulo disse, não fuja, não se mate, porque nós estamos aqui. Aquele homem, ele iria suicidar. Paulo vai impedi-lo de suicídio. Aleluia! Espírito do suicídio. Aleluia! Eu repreendo a sua ação nesta hora, pelo poder que há no sangue de Jesus. E o que Paulo disse, eu digo, lamassurianda labacantaraia. Ei, não se mate, porque nós estamos aqui. Lamassurianda. Ele vai para se matar, e Deus usa Paulo na cadeia para liberar
palavra de vitória, de conversão, de cura, de libertação, de transformação. Ele olha para Paulo e disse: o que é que eu faço para ser salvo? Então Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A redecamassurianda labacantaraia, a retaliação que ele sofreu, aleluia, rendeu mais almas para o reino de Deus. Toda a família daquele carcereiro foi salvo para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Lamassurianda labaia, rebande canta labaia, lamassurianda labaia. E eu já digo para vocês que o peso já caiu. Lemande como na Súria. E eu já digo para vocês que toda retaliação foi embora. Ramande como na Surianda labaia. E eu já digo para vocês que a luz já tomou de como na Surianda labaia. E eu já digo para vocês que Jesus já despertou no barco. Ramande como na Súria. Eu já digo para vocês que Jesus já levantou de como na Aracébia. Eu já digo para vocês que Jesus já deu ordem ao vento que mandou que mandaraia. Eu sinto a presença de Deus de como na Aracébia. Rica lama Surianda labaia. Eu digo para vocês de Comanara Surianda Labai, que ele já se levantou e já alçou a sua voz, o vento já acalmou e haverá abundância, porque tem almas para serem libertas. Ne amando alaba sorebande calabaia. Rebanda lava surianda lava sorebande comanara sebianda lava candaraba raia. Ribiando que ande comanara saia lava cantaraba surianda lavaia. Rebande comana surianda lava canto comanara sebianda lavaia. Toda retaliação do inferno eu repreendo em nome de Jesus. Toda, aleluia, atitude maligna contra esse povo, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda, aleluia, todo domínio, toda influência maligna, eu repreendo em nome de Jesus. Secamassurianda labai. A Bíblia vai dizer que quando ele chega na outra margem, Marcos 5, saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro, não perdeu tempo. Aleluia, o que eu acho interessante aqui é que o que eu aprendo com esse gadareno, aleluia, a primeira oportunidade ele não perdeu tempo. Quando Jesus sai do barco, ele sai logo ao seu encontro. Ele está no cemitério, em meio à morte, em meio ao silêncio, em meio à solidão, em meio aos ossos secos. Ele está em um cemitério, lugar de morte, lugar de sujeira, lugar de imundícia. Ele está no cemitério, lugar onde as trevas minam, onde as trevas controlam, onde o império de Satanás é colocado. Ele está no cemitério. Mas quando Jesus pisa na areia, ele sai do barco, o mundo espiritual, ele entende quando Jesus pisa, ele não está vendo Jesus, ele não está vendo Jesus, ele está em um mundo espiritual. Aqui, irmão, ele é um homem cheio de demônios, ele está não somente naquele lugar, mas ele está em um nível espiritual, de treva, mas ele tem sensibilidade
do mundo espiritual, ele entende o mundo espiritual, ele está ali cheio de demônios e ele controla aquele lugar, aleluia, ele domina aquele lugar, ele coloca medo nas pessoas naquele lugar, porque ele não vive uma vida natural, ainda que seja, aleluia, nas trevas, esse homem vive no mundo, no reino espiritual. É por isso que ele clama dia e noite e não dorme, porque espíritos não dormem, espíritos não descansam, espíritos estão sempre acelerados, buscando, tramando alguma coisa. É por isso que ele não tem sono, é por isso que ele não dorme, porque o mundo espiritual, ele está ativo. Lama suricanta labassurianda labai, e ele vai, aleluia, está ali. Quando Jesus pisa na areia, desce do barco e já pisa na areia, ele já sente que o clima mudou, ele já sente que algo diferente chegou na região onde ele controla. Ele não está vendo, ele está longe, a Bíblia diz, ele estava longe, ele estava clamando pelos sepulcros, mas quando Jesus desce na praia e pisa na praia, quando os pés santos de Cristo pisa, ele já sentiu que o clima mudou, ele já sentiu que um ser espiritual pisou ali, ele já sentiu que alguma coisa estranha está chegando no território que ele domina, está chegando no território que ele manda, está chegando no território que ele comanda. Então, ele entendeu que o mundo espiritual está sendo abalado, está sendo mudado, está sendo transformado. Aleluia! Um ser espiritual está entrando no ambiente espiritual que ele domina e controla. Ele falou, ele pensou, o negócio está esquisito, está estranho. Aleluia! Aleluia! Eu estou vendo clareando o mundo espiritual neste lugar. Não é assim. Eu estou vendo remande como a nassurianda labacanta rabaia, que algo está clareando neste lugar. Eu estou vendo, aleluia, que não há treva, as trevas estão sendo dissipadas, porque um pé santo pisou, não pregou, não cantou, não louvou, não expulsou o demônio, só pisou. Ramande como a naracébia, rianda labacanta rabaia, oricanta labassúria, oriande como a naracébia, anda labacaia, riande como a narassúria, orianda laba. Não foi uns lábios que pregou, não foi lábios que falou, não foi mão que impôs, não foi apenas dois pés santos que pisou, e só dele pisar, 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 aleluia, o clima mudou. Jesus só precisa chegar. Lama surianda labaia, rebanda labassurianda labaia, rebande canta labassúria. Irmãos, os irmãos perdoam, às vezes eu não vou responder os irmãos na hora, porque eu estou aqui de comanarassúria. Aleluia. Às vezes a gente está aqui, ó, num processo de palavra, e se eu parar aqui eu atrapalho todo, tá? Então às vezes eu não vou dar parte senhor para alguém, às vezes eu vou esquecer de responder alguém, porque no nível da palavra que eu estou falando, eu não vou conseguir. Se eu parar, eu perco a mensagem, eu perco o foco. Então os irmãos entendam, me compreendam, tá bom? E se os irmãos for falar, os irmãos aproveitam o momento que eu estiver mais tranquilo na live, calado, na hora que eu estou de quinta, eu não consigo frear, tá bom? Então os irmãos me perdoam, tá bom? Então depois a gente vai, ouve, vê as mensagens dos irmãos. Amém? Então vamos continuar aqui. Ele entendeu que um pé tinha pisado na areia. Ele entendeu que algo estava acontecendo naquele lugar. Quando Jesus pisa,
quando Jesus pisa, aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, um crente cheio do Espírito Santo, eu estou falando de crente cheio do Espírito Santo, ele não precisa falar muito, ele só precisa pisar. Ele não precisa falar muito, ele só precisa pisar. Ele não precisa falar muito, ele só precisa pisar. Ele não precisa dizer: o pastor fulano chegou, o reverendo está aqui, o doutor em divindade está aqui. Eu não tenho que chamar a atenção das pessoas para mim. Eu tenho que chamar a atenção do mundo espiritual. Eu só preciso pisar. Se eu estou cheio do Espírito, os demônios vão perceber quem sou eu. Derama Surianda. Eu não preciso colocar nem na minha rede social que eu sou o pastor Marcelo. Você pode olhar nas minhas redes sociais, você vai ver lá Marcelo Lopes do Santo. Eu não preciso colocar que eu sou o pastor Marcelo, que eu sou apóstolo fulano. Eu não preciso colocar que eu sou bispo seu Beltrano, porque tem gente, irmão, aleluia, que ele é tão pequeno, que ele julga que para ele ser conhecido, ele tem que pôr lá na rede social, apóstolo fulano, bispo ciclano, pastor ciclano. Não, eu não preciso ser reconhecido pelo o meu nome, pelo meu cargo. É os demônios que têm que saber quem sou eu. Aleluia, 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 aleluia. Eu não tenho que ser reconhecido pelo anelzão de teologia no meu dedo. Eu só tenho que pisar. Eu não tenho que ser reconhecido pela minha eloquência. Eu só tenho que pisar. Eu não preciso mostrar minha afinação, que eu louvo um bom grave, um agudo, que eu canto como sabiá e como roxinol. Não, eu só preciso pisar. As demais coisas, irmão, aleluia, Deus aperfeiçoou em nós, aleluia, aleluia. Mas quando eu estou cheio do Espírito, eu alvoroço o inferno só de pisar no ambiente dele. Ele vai ficar alvoroçado. Eu não preciso cantar, não preciso orar lá na hora, eu preciso apenas pisar. Lama surecaia, rebande comanarasébia, riande comanarasaia, alama surianda labaia. Rebande como narasurianda labaia. Deus responde nos teus pés o que tu procura no joelho. Aleluia, isso aqui é novo, Jesus deu agora. Deus responde nos teus pés o que tu procura nos joelhos. Orianda labassurianda labaia. Oricanta labassurianda labaia. O silêncio da oração vai te dar poder nos teus passos. O silêncio da tua oração vai te dar poder nos teus passos. Aleluia, vai haver uma revoada. Os demônios vão embora. Tu já entrou em uma casa fechada? Quando você abre a janela, as portas da casa, sai morcego voando pra lá e pra cá, porque morcego não gosta de luz. Aleluia, aleluia. Você já foi em uma casa abandonada, aonde você entra, os morcegos estão voando ali, você então traz luz àquela casa, abre as portas, abre a janela, daí a pouco os morcegos foram embora. Deus está dizendo, aleluia, aleluia, pisa com autoridade, chegue com autoridade, chegue com unção, que os morcegos do inferno vão embora. Não precisa, irmão, aleluia, de mais nada. Eu não estou falando que você não tem que orar, tem que buscar, sim, mas em ambiente de demônio, você não precisa chegar gritando com eles, você só precisa chegar, Lama Súria, Rebande caia, chegue, aleluia. É só chegar com a luz que os morcegos vão embora. Elamaia,
Oricanta Labassúria. Eu lembrei em 2 Reis, no capítulo 7, a Bíblia vai dizer que havia 4 leprosos. 4 leprosos, nem andar eles tinham força para andar, mas eles, o céu se abriu sobre eles, e ele disse: vamos no arraial Ciro. Chegando lá, se eles nos matar, de todo jeito nós vamos morrer. Então vamos até o arraial do Ciro, e chegando lá, aleluia, se eles nos dar comida, nós come, se eles nos matar, nós morre, mas não vamos ficar parados, vamos andar, vamos marchar, vamos chegar. E eles foram, eles não cantaram, eles não pregaram, eles não evangelizaram, eles só foram, eles só foram, eles só foram, eles só foram, só colocaram o pé na areia, só colocaram Camaçuriana, Orianda Labaia, Oricanta Labassúria. Ambiente que vai ser mudado. Você só precisa se encher. Você só precisa se encher. Você só precisa se encher. E quando eles estão chegando, ó Deus, abre os ouvidos dos inimigos, e aqueles 4 leproso, 8 pés fracos, que vai chegando naquele lugar, aleluia, eles não ouvem os passos daqueles jovens, daqueles pequenos, daqueles inúteis leprosos, eles ouvem passos de carruagens e cavalo, e eles tremem, e eles correm, e eles vão embora, e deixam ali as suas providências, as suas comidas, rimando como anaia, e eles deixam ali grande fartura, porque o profeta tinha falado no dia de ontem: amanhã haverá prosperidade. Aí pegando aí, amanhã haverá providência, amanhã haverá trigo, amanhã haverá pão, amanhã haverá vitória, amanhã haverá bênção, amanhã haverá Orianda Labaia. Deus está enviando providência. Ele tinha dito. E agora os leprosos estão indo, os leprosos estão andando, e eles só pisaram no chão, e eles só andaram, e o mundo espiritual se moveu, o inimigo foi embora, e houve prosperidade. Oh, é só pisar com autoridade que a miséria vai embora, é só pisar com autoridade que o tranca-rua vai embora, é só pisar com autoridade, rebanda calabaia, orianda labassurianda labaia, rebando comanaia, que os que prendem, orianda labassuri calabaia, as prosperidades vai embora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu já posso terminar, porque eu já estou satisfeito. Eu já posso terminar. Eu falo para os irmãos aqui, os irmãos que costumam estar conosco. Eu sempre falo, aleluia, as nossas lives, às vezes nós ensina, às vezes nós profetiza, às vezes nós aprendemos, às vezes nós recebemos. É assim, às vezes a live é mais tranquila, mas é mais voltada para o ensinamento da palavra. E às vezes a live é mais, como diz a irmã Vanessa, choque e fogo, né? A fim de que nós venhamos profetizar bênção sobre a vida dos irmãos. E não que nós não aprendemos também, nós aprendemos. Longe de mim encher linguiça e falar aquilo que Deus não manda. Longe de mim. Mas a gente, mesmo na profecia, nós aprendemos. E mesmo no ensino, nós recebemos também a profecia. Então Jesus só pisou, e atraiu os demônios, e atraiu o homem. E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo.
Ele não chegou limpo. Ele veio imundo, mas veio. Ele veio sujo, mas veio. Ele não vai se limpar primeiro para ir. Ele vai sujo. Ele vai do jeito que tá. Eu já vi gente falando, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de ir no centro de macumba, eu vou para a igreja. Você nunca vai. Você tem que ir como está, porque há poder na mão dele para te libertar. Não é ser perfeito para chegar, é chegar para ser aperfeiçoado. Ele foi até Jesus com espírito imundo. Nós estamos esperando vir pessoas perfeitas. Nós estamos esperando vir pessoas já preparadas. Nós estamos vivendo em uma igreja preguiçosa. Nós estamos vivendo em uma igreja, aleluia, aonde pastores estão oferecendo cargos a obreiros de outra igreja para vir para a igreja deles. Nós não queremos limpar o peixe, nós queremos o peixe limpo. Nós não estamos querendo pagar o preço do discipulado. Nós não estamos mais pagando preço em oração, jejum, leitura de Bíblia para ganhar as almas das trevas para a luz. Nós estamos já indo em território já conquistado. O apóstolo Paulo disse, eu me esforcei para não pregar onde já tinha fundamento, aonde já tinha gente pregando. Eu me esforcei para não tomar a ovelha dos outros. Deus não me chamou para roubar ovelha. Deus me chamou para ir nas trevas, pegar as almas e trazer para a luz do Senhor. Aleluia. Se quiser vir, venha. Se estiver longe do aprisco, mas aqui, irmão, aleluia, você nunca vai me ver chamando ninguém de outra igreja para congregar comigo, porque Deus me chamou para ir nas trevas. Ninguém quer ir no boteco. Ninguém quer ir nas bocas de fumo. Pode ver, muita gente maltrapilho, muita gente drogado, bêbado, pessoas que precisam, deprimidas, perturbadas, entram na igreja e recebem de um obreiro a simples palavra, vai embora, não fica aqui não, aleluia. O médico veio para os doentes, não para o são. Lugar de gente perfeita na Rede Globo. Lugar de gente perfeita em Hollywood. Igreja é lugar de lapidação. Se nós não temos a capacidade de transformar aqueles que estão no pó e na cinza, entre príncipes que se assentam entre os príncipes da terra, fechemos a porta. Aleluia. Não vamos trabalhar dessa forma. Aleluia. Chamando gente que já está no aprisco, que já é alimentado, que já exerce uma função para vir para cá. Isso é, aleluia, picaretagem. Aleluia. Deus nos chamou para ir ao mundo de horror e arrancar as almas e trazer para a luz essas mesmas almas que nós estamos tangendo da igreja do Senhor. Deus nos chamou para ser luz das trevas e não luz na luz. E eu vou falar por mim. Aleluia, até porque eu tenho medo de obreiro já preparado. Porque os obreiros preparados, aleluia, aleluia, dão mais trabalho do que aqueles que vêm do mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda como ele chegou. Ele chegou cheio de demônios. Nós não estamos querendo mais trabalhar com libertação.
Nós estamos querendo só as pessoas perfeitas. Nós estamos querendo obreiro pronto. Davi na caverna de Adulão. Deus mandou para Davi na caverna de Adulão. Pessoas endividadas, desgostosos da alma, desgostosos do espírito, pessoas em depressão, pessoas angustiadas, pessoas preocupadas, pessoas apavoradas. Deus mandou gente desse jeito para Davi. E Davi fez deles os valentes de Davi. Os mesmos que chegaram ali, todo arrebentado, no vício, nas drogas, na ansiedade, no remédio controlado, com espírito de loucura. Os mesmos que chegaram ansiosos foram os mesmos que foram transformados, capacitados e se tornaram os valentes de Davi. O homem chegou com espírito imundo. Eu não vou dar essa aula toda hoje porque não dá tempo. Vou deixar um pouco para segunda-feira. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. É porque tem muita coisa. Em 10 minutos não dá para me passar tudo. Em 10 minutos não dá para me passar tudo. Então nós vamos parar aqui. Que chegou um homem com espírito imundo. Ele percebeu quando Jesus chegou. Jesus atrai. Jesus atrai pessoas assim. Os fariseus diziam, Senhor, por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Jesus atraía essas pessoas. Se nós não estamos atraindo, há problema em nós. Por que Jesus atraía uma pecadora que tinha 7 demônios? Um ladrão chamado Zaqueu? Um cego mendigo na beira da estrada? Uma mulher arrastando de fluxo de sangue, leprosos que as pessoas não estavam nem aí para ele. Por que Jesus atraía esse tipo de pessoas e nós queremos atrair políticos? Queremos atrair pessoas ricas? Por que nós queremos atrair esses? Por que nós queremos atrair o governador, o senador, o prefeito, o vereador? Por que as pessoas... Por que hoje nós queremos atrair esses se Jesus atraía outros? Porque nós não queremos libertar. Nós não temos autoridade para a libertação. Nós queremos status. A igreja há muito tempo largou a espada. A igreja está trocando a espada pela caneta. A igreja está trocando a arena pelos holofotes. A igreja já não quer expulsar demônios. A igreja já não quer ser luz para quem está em trevas. E eu falo, igreja, eu me coloco. Nós temos que atrair essas almas. Temos que cuidar dessas almas. Temos que tratar bem na igreja. Temos que abraçá-las se preciso. Lembra do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta para casa, o pai dele não mandou ele barbear, banhar, arrancar a barba, tirar a sujeira. Não, o pai abraçou como ele estava. Não devemos esperar que ele venha ser limpo para abraçarmos. Porque é o próprio abraço que vai o limpar. A acepção, o preconceito é a pior barreira entre a igreja e a libertação daqueles que precisam.
Estou falando devagarzinho agora. Como é que você quer que aquele bêbado que entrou na igreja seja liberto se todos olhou para ele como se ele estivesse no lugar errado? Como se ele não fosse bem-vindo? Como é que você quer que aquele drogado aceite Jesus se você olhou para ele com olhar de desprezo, com olhar de preconceito, de medo? Quando nós começarmos a olhar com olhar de amor e compaixão, eles voltam, eles ficam. Porque é mais fácil, eu vou falar agora, sem medo de errar. É mais fácil você ganhar uma alma perdida no mundo do que um desigrejado. Uma pessoa que acostumou a dizer que é crente dentro de casa, ele é mais difícil de aceitar Jesus do que um gadareno que está sofrendo nas mãos de Satanás. Então o pai abraçou o filho, mesmo ele estando sujo. Depois do abraço ele disse, agora traga roupa limpa, agora traga anel, agora traga sandália, agora traga tudo. Porque abraçar quem está limpo é fácil. Abraçar o irmão da igreja que já está limpo, que já canta, que já prega, é fácil. Abraça um maltrapilho. Eu já cheguei da igreja em casa fedendo cachaça. E não foi nenhuma nem duas vezes. Mas eu não arrependo. Porque Deus nos chamou para nos abraçar. Paulo, em Atos 20, estou terminando. O menino que caiu da escada, ele ressuscitou com um abraço de Paulo. O filho da viúva ressuscitou com um abraço de Elias. O filho da sunamita ressuscitou com um abraço de Eliseu. Às vezes um abraço liberta. O dia que eu cheguei na igreja, a primeira vez eu tinha preconceito de crente, no abraço do porteiro. Deus quebrou grilhões na minha vida. E eu aceitei Jesus da primeira vez que eu pisei o pé na igreja. Eu não fiquei ali observando, não. Irmão, ou é ou não é. Ou vamos ou não vamos. Ou vamos ser ou não vamos. Que esse negócio eu vou estar indo na igreja e vou observando. Irmão, eu já sofri demais. Eu já perdi tempo demais. Eu já me iludi demais no mundo. Eu já levei, como diz o mundo, com a barriga demais. Eu paguei para ver. Eu tentei na minha força, eu tentei no meu jeito e nada deu certo. Eu vou recalcitrar contra os aguilhões para quê? Eu vou enrolar para quê? Eu tô na lama. Eu tô desejando bolota de porcos. Eu estou sujo, imundo. Estou sem saída. Estou sem perspectiva de vida, de melhora. Estou no fundo do poço. Eu vou esperar mais pra quê? Eu vou adiar pra quê? Se eu tenho um pai que tem um bezerro cevado, que tem roupa nova, que tem sandália nova, que tem anel, eu vou esperar pra quê? Eu vou correr para os braços do pai. Eu vou dar glória a Deus porque Jesus não despreza os sujos. Eu vou dar glória a Deus porque Jesus não despreza aqueles que vêm a Ele.
Jesus não despreza aqueles que buscam Ele. Amém? Esta é a palavra de hoje. Vou ficar devendo a segunda parte desta palavra. Missão em Gadara. Nós falamos só um pouco, só até o versículo 2. Nós só falamos até o versículo 2. Então nós vamos dar continuidade segunda-feira. Segunda-feira eu quero contar com os irmãos aqui, meio-dia. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Porque eu tenho visto os irmãos estão chegando na hora. A maioria dos irmãos, né? Chegando na hora. É bom que não perdemos nada, né? E Deus possa abençoar. Eu cheguei embriagado, ia só para agradar, mas Deus me transformou. Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso é o Senhor. Glória a Deus. Eu cheguei na igreja bêbado. Graças a Deus eu aceitei Jesus no dia que a irmã que pediu oração pelos filhos, espírito de enfermidade. Vamos orar sim. Glória a Deus. Eu cheguei bêbado. Eu aceitei Jesus no mesmo dia. Nós temos uma missionária que está no campo. Missionária Flávia, está lá em Niquelândia. Chegou na igreja também. Ruim. E ela passou alguns cultos, ela ia bêbada, mas ia. Ruim mesmo. E Deus fez uma grande obra. É por isso que a Bíblia fala, e hoje está lá, trabalhando com bêbado, drogado. Obra espinhosa ali em Niquelândia. Ali é difícil, mas Deus tem dado graça. E ali, e se cumpre, né, aquela palavra que diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais a pessoa foi humilhado, escravizado pelo diabo, mais ele vai ser cheio do Espírito na mão do Senhor. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso, nós queremos apresentar, Senhor, essas vidas, meu Pai, que estão enfermas, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, visitar com cura, visitar com bênção, visitar, Senhor, Deus Santo, com libertação deste espírito de enfermidade. Vai lançando por terra, vai quebrando o arco, vai cortando a lança, vai queimando os carros no fogo, vai operando, Senhor, os teus sinais, teus milagres, teus prodígios, as tuas maravilhas, Senhor, que ela venha testemunhar, meu Deus, o grande milagre do Senhor. Coloque as tuas mãos ensanguentadas e, Senhor, liberta de toda enfermidade, de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Está abençoado em nome de Jesus. Segunda-feira estaremos aqui com mais um Almoçando a Palavra. Tchau e até segunda, se Deus quiser.